eu entendo que as pessoas deveriam realmente ler, estudar, se programar, se atualizar do que ela vai enfrentar quando ela decidir se mudar para um novo país. Então é muito importante você estudar a alimentação do local, a cultura, o clima, a história mesmo do local, para você saber se você vai se adaptar àquilo ali ou não. E eu vejo que muitas pessoas pensam muito só na parte financeira e mesmo nesse ponto, às vezes, depois de um tempo, elas acabam se decepcionando porque vê ou percebem que não é bem aquilo que elas estavam esperando. A pensar nos profissionais pouco representados no mercado de trabalho, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, empoderamento e fortalecimento da experiência das pessoas que compõem a diversidade de talentos e potencial existente no mercado de trabalho. O meu nome é Sofia Medina Andrade e acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho mais digno e justo. Sejam bem-vindos. Olá, comunidade! Já se questionaram se a vossa nacionalidade, país de origem ou até mesmo local de residência podem estar a prejudicar as vossas candidaturas internacionais? Infelizmente, muitos profissionais enfrentam essa barreira. Mas qual é a ligação entre recrutamento inclusivo e imigração? Bem-vindos a mais um episódio do Color at Work, onde vamos explorar exatamente essa conexão. Atualmente, algumas empresas adotam a política de contratar candidatos que precisam de apoio para se deslocarem fisicamente ao local de trabalho. À primeira vista, isto parece simples e lógico. No entanto, na prática, este processo envolve uma série de decisões complexas e desafios operacionais. O desafio da localização. Frequentemente deparamos com candidaturas extremamente interessantes, cujos perfis se alinham perfeitamente com as necessidades do projeto e da equipa, além de estarem em sintonia com a cultura da empresa. Contudo, ao perceberem que o candidato reside do outro lado do mundo, muitos gestores pensam, de imediato, não, isto não vai resultar. Eu já vivi esta situação várias vezes, por diversas razões, e honestamente acredito que as principais são o tempo para finalizar o projeto. Dada a urgência de concluir o projeto, as empresas podem desistir de candidatos que ainda estão no processo de obtenção de visto, mesmo quando esses candidatos estão dispostos a mudar-se de país para contribuir com as suas competências, técnicas e experiências em benefício da empresa. Os custos e esforço percebido. O que é que eu quero dizer com isto? Em alguns casos, as empresas hesitam em investir no processo de visto de um candidato, acreditando que irão encontrar alguém com um perfil semelhante no mercado local. Eu não digo que isto não pode acontecer, contudo, quando se trata do candidato unicórnio, podemos de facto estar a falar de alguém que pode estar para além das fronteiras. E para quem não está muito familiarizado com o termo, candidato unicórnio, de forma assim muito resumida, esta pode ser aquela pessoa que, quando nós olhamos para a descrição do perfil, pensamos, ou esta pessoa só existe na cabeça do manager, ou então, se existe mesmo, vai ser muito difícil de encontrar. Mas vamos desconstruir esta ideia? O investimento num candidato que necessita de apoio para obter um visto de trabalho é frequentemente tido como uma barreira. Mas será que esta visão reflete a realidade? Para esclarecer estes pontos, convidei um profissional altamente qualificado e experiente, com quem já tive o prazer de trabalhar, para partilhar a sua perspectiva. O Arthur Liumil é um profissional multifacetado que conta com 30 anos de experiência profissional. Nos últimos 5 anos, ele tem-se dedicado à consultoria de imigração, com vasta experiência no mercado português. Também ele imigrante, o Arthur já viveu nos Estados Unidos por 1 ano, em Portugal durante 7 anos e já ajudou mais de 300 profissionais de diferentes nacionalidades a obterem o visto de trabalho na Europa. No início de 2024, ele mudou-se para a Irlanda, onde está a dar continuidade ao seu trabalho de consultoria de imigração. Formado em Relações Internacionais, com MBA em Branding, ele traz a experiência de várias indústrias e mercados. Nesta conversa, vamos discutir o processo de imigração de profissionais não europeus para Portugal, como as empresas bem informadas podem minimizar os desafios envolvidos e como os candidatos, quando bem orientados, podem agilizar a sua jornada de transição profissional para a Europa, assim como desmistificar alguns mitos acerca da vida de imigrante. Sem mais demoras, é com um grande prazer que eu digo olá, Arthur, e muito bem-vindo. Olá, Sofia. Um prazer todo meu de participar do seu podcast. Sofia Andrade, uma pessoa também com quem eu tive o prazer de trabalhar, uma pessoa altamente simpática e alegre, bem-humorada e com uma energia muito boa,
mas também como uma ótima profissional. É um prazer imenso estar aqui nesse podcast. Obrigada, Arthur. Obrigada pelas suas palavras. E acredito, é mesmo um gosto tê-lo aqui, não só por esta jornada que nós fomos também traçando a nível profissional, mas pelo respeito que eu tenho pelo trabalho que faz e pela forma como realmente ajuda as pessoas que estão muitas vezes nestas situações que são mais vulneráveis por diversas razões, a conseguirem atingir os seus objetivos de forma muito honesta e digna. Por isso, muito obrigada. Obrigado. Sabe, Arthur, eu gosto de começar estas conversas com uma questão para os nossos convidados, que é para como é que estes se descrevem enquanto profissionais? Porque nós ouvimos sempre muita coisa sobre as pessoas, mas raramente ouvimos estas a falarem de si mesmas como profissionais. Por isso, em breves palavras, o que é que o Arthur nos diria? Então, eu particularmente acho que eu sou um profissional, pelo menos, responsável. Me dedico naquilo que eu faço, me proponho a fazer. Eu tive uma experiência desde cedo, a minha base é em relações internacionais, onde eu cheguei a trabalhar com comércio exterior durante um tempo. E depois que eu fui para os Estados Unidos, a minha carreira profissional se inclinou para a área da publicidade e do branding. Então, eu comecei a trabalhar em agências de publicidade, cheguei a ganhar um concurso do Clube de Criação do Rio de Janeiro, um dos vencedores, e fui trabalhar numa grande agência como a DPZ, enfim. E a partir dali eu comecei a minha carreira na publicidade, até que eu fui convidado, enfim, para voltar para a área de relações internacionais, para uma grande empresa de consultoria no Rio de Janeiro. Eu aceitei a proposta e desde lá percorri essa área de óleo e gás, na consultoria na área de óleo e gás, e depois voltei para o branding, abri minha própria agência, no caso, depois que eu fiz uma MBA na área, e em 2017, eu e minha família, enfim, por conta do contexto em que o nosso país, o Brasil, estava enfrentando naquele momento, nós decidimos nos mudar para Portugal. Hoje eu já sou português também, com muito orgulho, né? Gosto muito de Portugal, um país que eu aprendi a amar e que me abrigou por 7 anos. E em Portugal, foi essa questão que nós vamos abordar agora há pouco, né? Você enfrenta sempre os desafios iniciais, né? Que é natural para qualquer imigrante, pelo menos em termos de cultura, clima e etc. E eu cheguei a trabalhar como designer, fiz outras coisas lá em Portugal, e até que eu fui parar na consultoria de imigração também de uma multinacional, que foi onde nós, né, nos conhecemos. E a partir dali eu também me apaixonei pela consultoria de imigração e, enfim, estou até hoje trabalhando com isso. É um percurso muito diverso, mas muito rico e muito bonito também de ouvir, pelo menos, não é? Por isso, muito bom. E sabe, eu tenho vindo a notar que há uma idealização muito grande em relação aos locais de destino. Ou seja, há sempre uma idealização em relação à imigração, sobre quem chega nestes lugares, não é? Aquilo que eles conseguem fazer, como é que é a vida deles. E o Arthur, sendo um consultor de imigração, imigrante também, o que é que tem a dizer sobre esta romantização que muitas vezes é feita? É verdade, Sofia, isso aí que você mencionou é muito verdade, porque realmente o que eu tenho visto muitas vezes é que as pessoas não se preparam, acho que o suficiente para o que está por vir, vamos dizer assim, né? É inacreditável o que eu vou falar, mas só para você ter uma ideia, eu conheço pessoas que chegaram em Portugal e não sabiam que a moeda era o euro. Uau! Então, então você vê o nível, né, poxa, a pessoa não se preparou em absolutamente nada, né, para o que estava por vir. Então, assim, claro que esse é um exemplo real, mas é um exemplo exagerado, né, óbvio que não é todo mundo, né, que não sabe que, enfim, que na Europa se utiliza muito o euro, enfim. Mas eu entendo que as pessoas deveriam realmente, pelo menos, ler, estudar, se programar, se atualizar do que ela vai enfrentar quando ela decidir se mudar para um novo país. É claro que muitas pessoas às vezes falam, eu vou lá para ver o que vai dar, mas outras não, outras já vão meio que decididas a fazer vida por um tempo nesse país. Então é muito importante você estudar a alimentação do local, a cultura, o clima, a história mesmo do local, para você saber se você vai se adaptar àquilo ali ou não. Então, eu vejo que muitas pessoas pensam muito só na parte financeira, eu preciso me mudar, que eu quero melhorar a minha qualidade de vida.
E mesmo nesse ponto, às vezes, depois de um tempo, elas acabam se decepcionando porque vê ou percebem que não é bem aquilo que elas estavam esperando. Então, isso concordo, né, exatamente no que você mencionou aí. Falta um pouco, acho que, de preparo antes da pessoa realmente tomar essa decisão, né, de mudar para emigrar para um outro país. Sim, e sabe, tu estava aqui a falar e estava a pensar, até mesmo a questão da habitação, que começa a tornar-se um problema cada vez maior e mais frequente. Eu noto muitas das vezes que as pessoas não têm a mínima noção daquilo que é como está agora o mercado imobiliário, não só a nível de escassez, mas também a nível de preços. E depois, quando chegam aos locais de destino, ficam muito chocadas e depois até se deparam muitas das vezes ou colocam-se em situações que depois nós vemos, são extremas, não é? Que agora estamos a ter situações extremas em relação à habitação. Principalmente em Lisboa, né? Exato, exatamente. E infelizmente, não é? Infelizmente. Mas, a seu ver, e também daqueles, porque aí está, já trabalhou com imensas pessoas, já ajudou imensas pessoas a obterem o visto, mas qual é a sua percepção em relação à principal barreira que estes profissionais não europeus enfrentam quando eles tentam obter o visto de trabalho, seja estando ainda nos países de origem ou quando vêm para cá e dizem eu vou apenas com um visto de turista, mas o meu objetivo é de alcançar um visto a longo prazo. Em ambas as situações, quais são os maiores entraves que acha que estas pessoas acabam por encontrar? Pela experiência que eu tenho tido assim, nesse ramo, Sofia, eu acredito que é a regularização mesmo dessas pessoas no país, tá? Isso que eu digo não só, às vezes, delas próprias, mas como da própria família, que às vezes elas querem trazer, encontram toda aquela questão burocrática, né, para regularização no país. Então, por exemplo, Portugal, que é um país assim incrível, e é um país que de uns anos para cá, vamos dizer assim, adotou uma política de abrir um pouco mais as portas, tá, do que outros vizinhos europeus, dos países europeus. Isso permitiu com que Portugal estivesse mais atraente, né, para essas pessoas irem para Portugal. Porque as pessoas falam, caramba, Portugal é um país bonito, um país com custo de vida baixo, um país com um clima maravilhoso, com as praias ótimas, um país seguro. Então, é para lá que eu vou. Então, as pessoas, como Portugal é um país relativamente pequeno, né, em torno de 10 milhões de pessoas, abriu, vamos dizer assim, as portas, ou pelo menos as formas das pessoas se regularizarem no país de uma forma que eu acho que a procura foi tão grande, que eu acho que o sistema deu quase que entrou meio que num colapso, assim, porque não tinha, como é que eu vou dizer, como dar a resposta de qualidade que Portugal sempre zelou por ter, não estava conseguindo dar essa resposta para os imigrantes. Então, por isso que nós temos visto anos seguidos extensões de decretos falando, olha, se você entrou regular em Portugal, e mesmo após os 90 dias, os 3 meses, né, do visto de turista, você não fica irregular até o final do ano. E aí chega no final do ano, renova o decreto novamente, exatamente por conta disso, né? Não estava conseguindo dar esse feedback. E as pessoas também acabam que não conseguem se regularizar, precisam regularizar, né, ali, ó, às vezes é o filho, a filha, né, e não consegue, e é muita gente, e eu acho que essa é a grande, acho que todo mundo tem visto, tem percebido isso, né, o antigo CEF agora mudou para a AIMA, exatamente até por conta, para tentar realmente estruturar e organizar melhor isso. Então eu acho que essa é a grande, assim, a grande barreira, a grande dificuldade, acho que inicial, que as pessoas têm quando elas chegam, principalmente em Portugal, tá? Estou falando agora especificamente de Portugal. Então é isso, sabe? Portugal, por ser um país muito atrativo em vários aspectos, e as pessoas falam, nossa, vamos para lá, porque lá é ótimo e tudo, então vamos embora. E às vezes, muitas vezes, vinham exatamente isso, sem planejamento nenhum, sem, às vezes, estrutura financeira para suportar, pelo menos durante um tempo, né, quando você chega num país que você precisa dessa estrutura. E eu vi muito disso, né, as pessoas, às vezes, um ano e meio, ainda não estavam regulares, familiares ainda não estavam regulares. Como é que eu faço para regularizar? Eu quero sair para o Natal, para meu país de origem, para passar com meus familiares. Não consigo, se eu sair eu fico irregular, será que eu volto? Tal. Então, isso, realmente, eu falei, nossa, não é fácil, não é fácil.
Mas também, né, a pessoa também nem procurou direito se informar como as coisas, né, estavam acontecendo. Né? Eu entendo que é isso. Sim, e isto que me está a dizer soa muito familiar, para ser sincera. Mas também penso, e quem ainda não veio para Portugal, aqueles que estão ainda na fase de planear, e porquê é que eu pergunto isto? Porque estamos numa altura em que a desinformação é tão grande, há tanta informação, há tantos experts sem certificado e experiência a falarem sobre o assunto, que eu acho que é tão fácil as pessoas, de facto, obterem a informação errada. E às vezes também o que eu sinto é que muitas das vezes os sites oficiais usam uma linguagem que é tão burocrática que às vezes as pessoas sentem-se perdidas no momento de conseguir de facto absorver e compreender essa informação. Então eu pergunto-me, há aqui alguma dica simples ou se eu ver o que é que estas pessoas podem fazer, estando ainda nos países de origem, para se prepararem um bocadinho melhor e saberem como filtrar um pouco este tipo de informação porque há tantos casos que nós ouvimos, até mesmo de advogados que burlam estas pessoas e que tiram e levam-lhes imenso dinheiro muitas vezes que elas demoram uma vida inteira a conseguir juntar e de repente chega aqui um expert desses, não é? Que não é expert e que tira tudo. E às vezes nós ouvimos estas histórias e pensamos, como é que nós podemos fazer para ajudar, não é? É verdade, Sofia. Infelizmente, né, a gente vive num mundo onde realmente tem pessoas, né, que, enfim, que passam informações não verdadeiras apenas para ganhar o seu dinheiro, ou tentam a todo custo, né, pescar o cliente, vamos dizer assim, mesmo às vezes sem ter o preparo necessário. Então, acho que a sugestão é que a pessoa realmente verifique, né, a credibilidade, né, do profissional, da empresa, para saber exatamente, né, quantos casos, né, que a pessoa, né, tem tido, né, de sucesso, se realmente pode confiar, né, nessa empresa antes mesmo de, enfim, desembolsar uma quantia que às vezes, né, tipo, como a gente fala, às vezes não sabe se vai obter o retorno, né, que ela está almejando. E as pessoas, Sofia, geralmente quando imigram, né? Claro que isso é muito relativo assim à particularidade de cada e a situação e o contexto, né, da vida de cada um. Porque uma coisa é quando a pessoa imigra com já uma proposta de trabalho no país, a empresa já está praticamente patrocinando o visto, né? Então a pessoa já sabe que ela vai chegar lá com um trabalho, com um emprego. Então é claro que isso torna tudo muito mais fácil, né? Às vezes a dificuldade vai ser encontrar um alojamento mais adequado, gostei mais aqui, gostei mais dali, esse bairro não é muito bom não, esse aqui tem pouca árvore, não sei o quê. Cada um tem as suas, né, as suas exigências, mas se a pessoa não vier num contexto assim, mas com uma estrutura mais sólida, eu entendo que realmente vai ser um desafio muito maior e as dificuldades vão ser muito maiores de busca de emprego, de busca de trabalho. Então, eu acho que assim, existem, né, situações e situações, né? Temos que entender exatamente qual é a situação, né, da pessoa, do imigrante, né? Se ele já vem já com alguma coisa mais certa, que isso certamente vai deixar ele mais tranquilo, mesmo assim vai enfrentar dificuldades de adaptação, cultura, etc., mas clima, mas é diferente da pessoa que está indo, que às vezes não tem nada e vai, né, vamos dizer assim, né, começar uma vida do zero, sem trabalho, sem nada. Então, aí sim, né, assim, o buraco é mais embaixo, a gente costuma dizer. Sim, e sabe, falou aqui na questão das empresas, e isso faz-me pensar. De facto, há muitas empresas que hoje em dia dizem que apoiam os candidatos neste processo, mas também sabemos que há empresas que não têm experiência nisto, sabemos que há empresas que também cometem erros, daí elas também recorrerem a entidades como a entidade na qual o Arthur trabalhava e pedirem um auxílio e não fazerem isto sozinhos, não é? Mas mesmo assim, a seu ver, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem durante este processo de contratarem talento internacional? Porque sabemos que há mil e uma histórias, não é? Sim, sim, é verdade. Aí é culpa do RH. Ai, não. Tô brincando. Mas assim, eu já vi realmente casos em que a empresa contratou pessoas, né? E quando a pessoa chegou, elas viram que não era bem aquilo que elas estavam esperando, né? Às vezes até se arrependem, ou já vi casos dos candidatos abandonarem o processo no meio, e a empresa já pagou a empresa que está fazendo, coordenando todo o processo. Como é que a empresa vai fazer? Vai devolver o dinheiro? Né? Ela já estava trabalhando. Então,
é complicado realmente, assim, por isso que é muito importante ter, assim, a certeza, sabe, que a pessoa, da confirmação, no caso do candidato, que ele quer vir mesmo, sabe, que ele vestiu a camisa 100%, vamos dizer assim, para o projeto, porque eu já vi esses casos, e até de pessoas que chegaram em Portugal com a proposta de trabalho, onde a empresa contratou, fez todo o processo de visto, passaram-se alguns meses, a pessoa foi para um outro trabalho, uma outra empresa. Então, isso também não acho nem um pouco justo, né? Acho, na verdade, deselegante. A pessoa, né? Uma empresa apostou em você, te regularizou, pagou pela vinda do candidato, e ele vai, fica um pouquinho e vai para uma outra, depois de uma outra empresa, talvez às vezes com uma oferta melhor. Então, acho que existem esses casos, tem de tudo. A gente vê de tudo, Sofia, né? Como você estava dizendo aí, a gente vê de tudo, infelizmente, né? A gente não vive num mundo perfeito, né? As pessoas são imperfeitas, todos nós somos, né? Somos imperfeitos, mas a gente vê que acontecem muito dessas coisas, né? Tanto dos profissionais que, vamos dizer assim, que simulam oferecer um serviço de qualidade, mas na verdade não oferece, por isso é muito importante checar realmente a credibilidade da empresa, quanto também por parte do profissional, que também depois não atende as expectativas, enfim. Então, né, temos uma variedade imensa aí de situações, né, inseridas aí no mundo da imigração. Sim, infelizmente, e é isso, acaba por ser bem mais complexo do que nós pensamos. Mas eu também penso, durante este processo de obtenção, porque sabemos que as empresas também têm de estar, de alguma forma, aptas para poder participar deste processo de recrutamento de pessoas que precisam de visto, não é? Para poderem ajudar estas pessoas. Mas nem sempre eu acho que as empresas estão organizadas. E neste processo que é tão complexo, o que é que mais têm visto as empresas? Quais são os erros mais comuns, eu diria, nesta falta de preparação da parte das empresas? A ansiedade em ter o candidato o mais rápido possível, e às vezes não é possível você, né, conseguir o visto em uma semana. Estou achando, mesmo que nós mencionamos, olha, o processo de visto dura mais ou menos em torno de tanto tempo, assim, em Portugal, no caso, assim que a pessoa consegue o visto de entrada, a pessoa já pode trabalhar, não precisa aguardar até conseguir a autorização de residência para trabalhar. Se tivesse que aguardar a autorização de residência, você tem que aguardar mais um tempo. Não é assim, então com visto ela já pode trabalhar. Então, mas mesmo assim, as pessoas são ansiosas, as pessoas ficam, mas e aí? Já foi? Né, já está pronto? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem algum telefone vermelho que eu posso ligar? Eu posso pedir a emissão do Vista Express, uma taxa? Eu pago, não importa, eu pago. Quanto que eu tenho que pagar? Olha, infelizmente não tem telefone vermelho, não tem taxa para pagar. Todo mundo, aos olhos das autoridades consulares, é igual. Ela vai analisar os processos de acordo com a ordem de chegada direitinho. Então, é isso a gente enfrenta muito, né? E a gente tem que dar sempre esse feedback para as empresas, né? Eu tive uma situação, não vou, claro, obviamente citar o nome, mas um candidato que era americano, nos Estados Unidos, vinha para uma empresa grande em Portugal, e explicamos para ele tudo como funcionava. Não, tá bom, tá ótimo, tá. Aí juntamos a documentação toda, aí foi fazer o agendamento, né? No caso, era a VFS, que é, né, nos Estados Unidos. Só tinha agendamento para 3 meses para frente. O agendamento. Ele ficou doido, que aí a família dele já estava em Portugal, ele estava sozinho lá. O que ele fez? Ele, com o passaporte, ele entregou, mandou a documentação, no caso, para a VFS. Ele tirou um segundo passaporte, não quis aguardar a emissão do visto, tirou um segundo passaporte para vir para Portugal, ficar com a família. Ficou com a família, o visto foi emitido depois de um tempo. Ele voltou lá para os Estados Unidos para pegar o passaporte original com visto, aí sim ele entrou. Mas no meio disso tudo, ele transtornado, não posso ficar longe da minha família há tanto tempo e não sei o quê. Não, vou tirar um segundo passaporte, vou viajar assim mesmo para lá, para ficar com eles. Então, aí você nota o quê? Exatamente essa ansiedade, assim, poxa, essa pessoa não está preparada para passar por um processo de imigração. O processo de imigração realmente, tem as burocracias, leva tempo, às vezes tem dificuldades, às vezes, exatamente esses percalços, um agendamento, a data mais disponível é daqui a um tempo, tem que estar mais ou menos preparado. Mas as pessoas não querem saber, né? As pessoas querem o visto logo, né, emitido quanto antes. Então, a gente se depara com esse tipo de situação
E a gente aprende também, né? A gente cresce sempre, a gente está sempre aprendendo, né? Todos os dias, né? Não, mas está aqui a falar e eu estou a lembrar-me de algumas situações e é verdade, de facto, esta impaciência, não é? É de facto muito frequente em ambas as partes, tanto do lado do candidato como do lado da empresa. É verdade. Olá, comunidade. O que estão a achar deste episódio? Se pudessem nos dar a vossa opinião, o que diriam? Vocês sabiam que o Color at Work está presente em todas as plataformas de podcast? Está também no Instagram e mais recentemente foi-nos lançado o desafio de estarmos no TikTok. Então podem ouvir-nos nas vossas plataformas preferidas de podcast e podem encontrar-nos no TikTok e no Instagram através do Color at Work Podcast. Eu mal posso esperar por ouvir os vossos comentários, por receber o vosso feedback e por assim criar um espaço que seja nosso. Espero por vocês lá. Sabe, também já me deparei com muitas situações de candidatos com os quais eu me deparei que me diziam: sim, Sofia, mas eu posso vir, eu tenho condições de trabalhar porque eu tenho este visto ou tenho esta autorização, ou tenho este documento que me permite, e vinham com cada teoria, basicamente, que depois eu dava por mim a ligar aqui ao Arthur e perguntar-lhe: Arthur, apareceu-me uma pessoa com mais esta possibilidade, e a pessoa está tão segura. Isto às vezes faz-me pensar: será que estas pessoas estão atualizadas em relação às alterações que têm vindo sido feitas aqui à política de imigração? Será que o Arthur podia falar um bocadinho como é que estas políticas têm evoluído nos últimos anos? Isto para tentar compreender, não é, estas mudanças nas leis de imigração e como é que isto impacta o processo em si. Porque há vezes que as pessoas ouviram alguém que já veio para cá imensos anos atrás, que veio por uma via e que correu muito bem, mas no entanto já passaram-se muitos anos e essa pessoa ainda tem esta ideia, acredita, vou fazer como fulano de tal fez e vai funcionar. E depois estão a falar de coisas que já estão ultrapassadas, porque a verdade é que estas leis estão constantemente a ser alteradas, eu acho que com o intuito até de melhorar, não é, o processo em si. Mas quando nós falámos um bocadinho em off, o Arthur ajudou-me a compreender um bocadinho aqui algumas das formas que hoje em dia já não são viáveis, mas que anteriormente faziam muito sentido. Pode falar-nos um bocadinho disto? É verdade, assim, porque cada caso, Sofia, é um caso. Cada caso tem a sua particularidade. Então, é isso que você falou. Porque eu conheço um amigo que fez assim, deu certo e eu vou fazer igual. Não necessariamente vai funcionar com você, né? Porque, primeiro, cada um tem uma experiência de vida, cada um tem um currículo, cada um tem, né? Então, assim, a empresa que você está indo é a mesma, você está indo com o mesmo carro, você está indo com o mesmo salário, você trabalhou nas mesmas empresas que ele, você tem o mesmo currículo, você... Não é, cada um tem a sua, né? Um é filho de italiano, o outro tem a mãe e o pai assim e tal. Então, nós precisamos, antes de mais nada, na primeira, acho que fase da etapa do processo de imigração, é fazer a análise inicial do contexto da situação do candidato. Então, tá bom, vamos lá. Então, você tem pais assim? Eu já vi casos que eu preciso do visto, não sei o quê. A minha esposa, ela é francesa. Você vai ver, sua esposa é francesa? Então, peraí. Então, você talvez nem precise ir para o caminho do visto. A sua esposa, como cidadã europeia, ela pode já entrar em Portugal, ela pode te reagrupar. Enfim, tal. Então, é muito importante essa análise inicial, porque você vai conversando com a pessoa e vai descobrindo coisas que às vezes vão te facilitar, né, no caminho, né, que elas vão tomar. Então, não existe realmente esse negócio, porque ele fez... Não, cada caso é um caso, né? Você tem que analisar direitinho. Às vezes um está aplicando de um país, o outro está aplicando do outro, ou até mesmo no mesmo país, mas aí numa determinada localização do país, o agendamento é mais distante que eu digo assim, em termos de tempo, do que outra cidade, que o agendamento você consegue para 2, 3 dias à frente. Então, isso tudo varia, tudo é muito variável, né? E realmente as pessoas muitas vezes tendem a colocar tudo no mesmo saco. É isso que você falou, às vezes eu vi 10 anos atrás e fez assim, assado, ficou aquilo na cabeça dela, vou fazer igual, tudo. E aí quando vai realmente, né, tentar fazer, ver que não é bem assim. Poxa, mas você me disse, me falaram que era assim. Não é assim, né? Por isso que cada caso é um caso, tem que estudar direitinho, analisar, ver qual é o melhor caminho.
Enfim, é uma realidade isso mesmo, você mencionou. E para as pessoas que olham para Portugal como um país de entrada para a Europa e que pensam, se eu conseguir chegar a Portugal, mais facilmente eu conseguirei depois ir para outros países ou até conseguir arranjar trabalho noutros países que me oferecerão melhores condições de vida. Como é que isso funciona? Isso na realidade é assim tão fácil? Não, tão fácil não é, né, Sofia, mas assim, nos últimos anos nós vimos que isso foi uma realidade, pelo menos durante uns 5, 6 anos em Portugal. Portugal criou uma autorização de residência que não é a autorização de residência reconhecida pela União Europeia, que é aquela autorização de residência para a CPLP, Comunidades para os Países de Língua Portuguesa, e muita gente, até de empresas grandes, que estavam no meio do processo de imigração, resolveram, por conta própria, providenciar essa autorização de residência CPLP, que era muito fácil de obter, era online, você pagava 15 euros e obtinha a autorização de residência. Não, olha, já tem autorização de residência, já posso ir para Portugal, já está, não precisa nada de processo de visto, não precisa nada. E a gente, ai meu Deus do céu. Aí depois a gente falava assim, olha, com essa autorização de residência, por exemplo, você está regular em Portugal, mas você não está regular nos outros países da União Europeia. Se você quiser fazer uma viagem para a Espanha, para a França, você lá não estará regular. Não? Como assim? Não, não. Então, é isso que você falou. É a falta de preparo, é a falta de entendimento. Muitas vezes faz as pessoas... aquela frase, né, o apressado come cru. A gente tem essa frase, o apressado come cru. Então, a pessoa quer logo resolver a situação, mas às vezes não é ali a curto prazo que você vai resolver, às vezes é a médio e longo prazo, vai te dar uma estabilidade, uma estrutura melhor para você poder, entendeu? Ter a qualidade de vida que almeja. Então, eu vi muito isso. A pessoa obteve essa autorização de residência, depois queria fazer uma viagem com a esposa para a Espanha, para a Itália e tal, e não podia porque lá ela não estava legal. Então, assim, a gente vê muito desses casos, sabe? Isso acontece muito. Portugal, de fato, nesses últimos anos, abriu. Agora parece que estão reformulando, né? Estão refletindo, pelo menos, ou aperfeiçoando essa, vamos dizer assim, essa abertura inicial. Realmente, não acho que não pode ser bem assim, não. A gente tem que, vamos rever isso, como é que a gente pode melhorar e tudo, que é natural. Acho que no processo de evolução, Sofia, acho que nós estamos sempre acertando e errando o tempo todo. A gente revê, aperfeiçoa. Não, aqui pode melhorar. Não, né? Então, acho que isso é uma coisa natural, mas muita gente se aproveitou dessa brecha nos últimos anos e aproveitou, olha, agora vamos, vai para Portugal. E, como falei, às vezes de qualquer maneira e tudo. Aí agora, por exemplo, né, essa autorização de residência CPLP já está sendo revista, porque não está sendo mais, né, não é reconhecida pela União Europeia. Então, muitas pessoas estão deixando, não, é melhor não obter essa autorização de residência, não. Vamos pelo caminho mais longo mesmo, a gente sabe que é mais árduo, mas pelo menos... Então, as pessoas já começam a mudar um pouco a decisão. A própria manifestação de interesse, né, que nós sabemos que isso é uma coisa que só em Portugal, né, a pessoa, né, normalmente não existia isso. A pessoa, eu vou para Portugal como turista e resolvi, quero ficar, não vou voltar para o meu país. Portugal permitia que essas pessoas ficassem e de forma regular. Permitir não, permite, né? A manifestação de interesse ainda existe. Então, muita gente vai para Portugal, fica lá, faz a manifestação de interesse, não pode sair, porque se sair perde a manifestação de interesse, sair do país, mas recebe autorização de residência em até 2 anos. Então, assim, demora, mas recebe. E ela se regulariza. Então, acho que assim, os outros países da União Europeia ficaram um pouco assim, poxa, isso não é legal, e nós aqui não tem isso, aqui, né? Então, por isso que está tendo um pouco, né, se você for verificar aí em termos de relações internacionais o que tem acontecido, está tendo um pouco de atrito nesse sentido, mas obviamente é que os diplomatas portugueses vão saber lidar. Eu, por exemplo, sou um dos maiores fãs do presidente de Portugal, o Marcelo. Eu acho ele inteligentíssimo, eu sei que questões políticas, etc, mas eu digo assim, em termos de mentalidade, cabeça, postura, inteligentíssimo, e eu tenho certeza assim, que Portugal vai saber lidar, né, com essa situação. Mas falou aqui na manifestação de interesse, eu ouvi muitos candidatos na altura, eu lembro-me, que deparava-me com muitos candidatos a dizer sim, com a manifestação de interesse eu posso trabalhar, mas depois a questão aqui isto não funciona para todas as empresas,
Porque depois a pessoa fica convicta, não é? Que simplesmente tendo a manifestação de interesse que já está apta para trabalhar e que qualquer empresa pode contratá-lo. Mas é mesmo assim? A pessoa, quando faz a manifestação de interesse, ela sim, ela pode trabalhar sim. Mas o que acontece é o seguinte, Sofia, essa pessoa, ela ainda não está regularizada. Ela está em fase de regularização. Porque quando você manifesta um interesse, você pode obter uma resposta positiva ou negativa. Entende? Então, olha, eu quero ficar, tá bom, posso? É mais ou menos isso, posso. E vai durar esse tempo todo, se o governo português falar, pode, tá ok, toma aqui sua autorização de residência, aí sim a pessoa está regular. Agora, durante o processo, a pessoa ainda não está regular. Então, muitas empresas entendem isso, que, peraí, mas essa pessoa ainda não está regular, ela está em fase de regularização. E nós preferimos contratar pessoas que já estão numa situação regular. Entende? Então, não é questão de poder trabalhar. Poder pode, sim, poder pode, mas é uma questão que as grandes empresas, principalmente, elas preferem não contratar uma pessoa que ainda está em fase de regularização e ainda não se regularizou com a autorização de residência. Obrigada, eu acho que isso é muito importante também de esclarecer, para desmistificar aqui um bocadinho esta facilidade que se aplica a todo o mercado de trabalho e sabemos que não é bem assim. Mas sabe, a pensar aqui nos ouvintes que querem candidatar-se para o estrangeiro, que conselhos é que o Arthur lhes daria para aumentar as hipóteses destes candidatos ou destes futuros candidatos nestes processos? Porque, aí está, dicas práticas que as pessoas possam, na altura ou no momento de fazer a candidatura ou de planear a sua candidatura, pensar, calma, se calhar eu tenho que preparar esta documentação, se calhar o Arthur disse que eu podia fazer isto ou aquilo, calma, não é? Deixa-me preparar um bocadinho melhor. O que é que o Arthur diria? Olha, é uma boa pergunta. A minha sugestão, antes mesmo de começar a preparar documentação e o país que eu escolhi, o país para onde vai, sabe aquela faca do Rambo? Pegar aquela faca e botar no dente. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: espírito de imigrante. Se a pessoa não tiver o espírito de imigrante, dificilmente ela vai ficar muito tempo no país. Por quê? Porque quando nós imigramos, nós saímos da nossa zona de conforto. A gente sai, né, da onde nós estamos vivendo, seja com os nossos pais ou com a nossa família, cônjuge, etc., que é a nossa zona de conforto. Né? A gente tem os nossos amigos, a nossa vida, o clube que a gente frequenta, etc, etc. E quando você vai para um novo contexto imigratório, onde você não conhece ninguém, onde ninguém te conhece, conhece ninguém não, claro, às vezes você tem um conhecido outro, mas, digo, as pessoas na rua, ninguém sabe quem é você, ninguém sabe a sua história, ninguém te conhece. As pessoas, quando imigram para um país novo, elas acham que elas vão manter, pelo menos inicialmente, esse mesmo padrão de qualidade. Isso até pode acontecer quando elas vão já com o boi na sombra, que a gente costuma dizer, né? Quando a pessoa já vai bem de vida, não vai, né, para procurar trabalho ou buscar trabalho, mas não é a maioria do caso. Nós estamos falando aqui mais no sentido das pessoas que vão para fazer a vida e etc., né? Não é que já vão bem de vida, né? Então, assim, essas pessoas, elas têm que ter esse espírito de imigrante, sabendo que, assim, não é fácil, né? Não é fácil, sabe? Você vai realmente enfrentar barreiras em todos os âmbitos do novo contexto, né? Desde a língua, desde a da alimentação, desde do clima, desde da cultura, da maneira de falar, de tudo, né? Dos hábitos. Então, isso eu acho que é a primeira coisa. Então, assim, a pessoa tem que ter... Agora, se a pessoa falar, não, eu estou com a faca no dente, estou disposto a fazer, arregaçar as mangas, como a gente diz, né? Arregaçar as mangas e vamos lá. Aí tudo bem, vamos. Então, isso aí já, pelo menos, já passou do primeiro teste. Agora, o segundo teste é você realmente se preparar. Isso que a gente falou, né? Estudando local, ver direitinho como é que você vai, ir de maneira correta e regular, é sempre o que eu sugiro. Eu vejo muitas pessoas indo de forma irregular. O que é forma irregular? Às vezes tentando ir de qualquer maneira. Não tenho visto, mas vou assim mesmo e vou lá. Eu nunca vou recomendar, porque a regularização dessas pessoas depois é muito mais difícil. Eu conheço pessoas, por exemplo, não aqui, mas no Reino Unido, por exemplo, que estão há 18 anos lá e não estão regulares, que entraram de forma ilegal. Então, assim, se forem pegas, são deportadas na hora. Mas estão lá vivendo, trabalho e tudo e tal. Então, assim, eu nunca ia, né, recomendar uma coisa assim. Então, assim, vai de forma regular, com visto direitinho,
depois, né, para você poder ter a sua autorização de residência também de uma forma direitinha, poder regrupar seus familiares, poder viajar para o seu país quando você quiser e voltar quando você quiser, né? Então, é muito por aí, assim, que a minha recomendação, né? Não ir de qualquer maneira, não, tentar dar um jeitinho para se regularizar, não, né? Tentar seguir o caminho correto, que eu acho que sempre no futuro vão colher melhores frutos, né? Dessa forma. Não, é bom ouvi-lo dizer isso, porque aí está. Eu acho que para muitas pessoas é a tentação do caminho mais fácil, não é? Mas há assim algum organismo, alguma empresa, alguma consultora, alguma organização que indica às pessoas como sendo de confiança, caso estas queiram encontrar um espaço que os possa de facto guiar, em que eles possam dizer, ok, eu sei que estas pessoas são de confiança, este lugar é de confiança, eu posso pedir ajuda. Claro, vou ter de pagar pelo serviço, mas sei que vou estar a pagar por um serviço que é digno e que me vai ajudar e que vai ser bom para isto que eu estou aqui a tentar obter, não é? Este processo que é por si só complicado, mas ter um apoio. Você diz em Portugal? Em Portugal, na Irlanda, porque agora também já tenho conhecimento na Irlanda, não é? Olha, em Portugal, né, eu não sou suspeito para falar, mas é claro que eu recomendaria a empresa que eu trabalhei, que é a Santa Fé Relocation, que é a multinacional, que é séria, já vem, né, trabalhando com as maiores empresas do mundo, as maiores marcas do mundo, são clientes da Santa Fé Relocation. Enfim, realmente entrar em contato com a área comercial e pelo menos as pessoas estarão bem assessoradas, né? Pelo menos nesse caminho, sabe? Que ninguém vai passar ninguém para trás, é uma empresa séria já de muitos e muitos anos, enfim. Isso em Portugal. E aqui na Irlanda, né, também tem a empresa que eu estou trabalhando atualmente, que é a Fortus Immigration, que na verdade é um braço que está sendo desenvolvido dentro de um grupo aqui da irlandês, e, enfim, no qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. E também, né, somos pessoas, né, de credibilidade, sérias, profissionais qualificados, experientes, que também vão sempre recomendar o melhor caminho, ou pelo menos o que nós entendemos que é o mais apropriado para a pessoa antes da pessoa imigrar, seja para a Irlanda ou, no caso, para Santa Fé, para Portugal. Depois eu vou colocar o nome de ambas aqui nas notas do episódio. Propaganda gratuita que estou fazendo. Não, mas de bons serviços, de bons serviços. Arthur, dada a experiência que teve em trabalhar com grandes players, não é, no mercado, a nível de empresas muitas delas multinacionais, a seu ver, quais são as áreas, para além da área da tecnologia, que nós sabemos que está muito aberta a receber de facto candidatos ou profissionais estrangeiros, para além da área da tecnologia, que outras áreas é que considera que também estão muito receptivas a profissionais que vêm do estrangeiro? Olha, eu tenho visto qualquer área relacionada ao redor da engenharia, por exemplo, eu vejo que é muito, muito solicitado, seja engenheiro eletrônico, engenheiro software, engenharia em geral, os engenheiros, vamos dizer assim, estão com tudo. Até uma sugestão que quem está pensando em fazer engenharia, não sei o que, olha, faz, porque as empresas precisam de engenheiros em diversos setores. Então, assim, eu vejo muito, além da área de TI, né, engenheiros, vejo também muitas pessoas da área como se fossem relações públicas de grandes empresas. Tá? Relações públicas de grandes empresas. Eu fiz um processo de um profissional americano, ele veio para uma empresa e o salário dele era altíssimo, assim, mais de 300 mil ano, assim, e as condições dele era trabalhando de casa, escolhendo o horário que ele queria, todos os dias da semana, e ele era basicamente relações públicas ali de uma grande empresa. E aí eu lembro até que, né, quando eu estava fazendo a call com ele, que eu estava fazendo, olha, não, então a gente precisa ver aqui o seu contrato de trabalho, ver se o salário atende, né, ao que é exigido, e quando ele mandou o contrato dele, eu vi o valor. Nossa, acho que atende sim, tá, né? Na verdade, tá muito bom, tal. Ele riu assim. Eu fiz alguns processos de migração para pessoas assim, para diretores,
sabe? Que ele já atua muito nessa área, como na área como eu falei, é como se fosse um relações públicas, mas não é nada assim especializado, sabe? Não é um engenheiro, ele não é de TI, ele não é um pouco comercial também, mas, enfim, é uma área que eu também tive, né, essa experiência de coordenar alguns processos de imigração, que foi uma coisa até nova para mim, que eu não sabia não sabia que essa área era uma área assim, até que ganha tão bem, né? Agora aqui voltando um bocadinho. Arthur, há algum tópico que não tínhamos abordado que o Arthur acredite que possa beneficiar os nossos ouvintes? Um tópico que não tenhamos abordado? Acho que não, acho que você foi muito bem, assim, feliz, assim, acho que na escolha das perguntas e foi muito feliz também, assim, em como construir o raciocínio para uma pessoa, por exemplo, que está em dúvida se imigra ou se não imigra. Eu acho que esse bate-papo, pelo menos, acho que vai fazer ela refletir sobre alguns pontos, ou pelo menos considerar sobre alguns pontos, talvez que ela não tivesse enxergado ainda, né? Espero, porque como nós estamos falando às vezes em coisas mais específicas, né? Então às vezes as pessoas ainda não se atentaram para certos detalhes, né, que nós abordamos aqui na nossa conversa. Então, assim, eu acho que você foi muito feliz aí como falei, na construção e na condução aí desse raciocínio. E a minha recomendação é essa, sabe? Venha que eu digo, né? Vai para Portugal ou vá para qualquer país de forma legal, com espírito de imigrante, preparado, estuda direitinho as melhores opções, vê, não vá de qualquer maneira e busque, claro, sempre uma assessoria séria, né, que possa conduzir com seriedade e eficiência, né, o seu processo imigratório. Acho que é isso. Obrigada. E antes de deixar ir a última pergunta, que é a que eu coloco a todos os nossos convidados, antes de começar ou antes de entrar aqui na sua jornada profissional, que verdades é que sente que não lhe contaram acerca do mercado de trabalho e que depois, quando começou, disse: afinal ninguém me falou sobre isto? Olha, eu acho que talvez, às vezes, um esclarecimento melhor, por exemplo, nas condições, às vezes, das férias que as pessoas têm, sabe? Eu sempre tive um pouco assim de dúvida, acho que em todas as empresas, como é que aquilo funcionava, né? Então, enfim, num determinado país são 30 dias, você pode tirar direto, num outro país você só pode tirar 22, mas não pode tirar direto, só pode tirar 5 dias, e depois mais 5 depois de um tempo, depois mais 5 no outro, e tudo. Então eu percebi assim que essa questão, né, que às vezes a gente quer tirar umas férias mais longas, uns 20 dias pelo menos, alguma coisa assim, e nem sempre é possível, dependendo da empresa que você vai trabalhar, ela não aceita, ou aceita no máximo 10 dias ou 12, depois você dividir isso e tal. Então, talvez, assim, isso foi uma questão, quando eu comecei a trabalhar, que eu falei, poxa, mas eu acho que a pessoa devia ter o direito, se ela tem 30 dias, tem direito aos 30 dias dela, ela escolhe quando ela quer tirar esses 30 dias. Mas não, essas empresas interferem, obviamente, também, e enfim, e aí tem que gerenciar isso aí para que fique bom para todo mundo, né? Então, não sei, talvez isso. E você? Eu até te pergunto, e você? Eu devolvo a pergunta. O É que foi que interessante. te... Nunca me deram uma resposta dessas e nunca me perguntaram a mim, que verdades não me contaram acerca do mundo de trabalho antes de eu ter começado. E é interessante fazer esta questão. Eu acho que uma das verdades que nunca me contaram é que, ao entrarmos no mercado de trabalho, nós iniciamos um novo processo de aprendizagem e que não é só sobre a função em si, mas sobre as dinâmicas de trabalho, que é um outro mundo. As relações de trabalho, ou seja, entre pessoas, cada indústria tem a sua. Conhecer um bocadinho as manhas, o saber lidar com pessoas, que não é só dos recursos humanos, não é só uma função dos recursos humanos. E a importância da inteligência emocional. Eu acho que nunca me falaram sobre o quão esta era importante. Na altura em que eu fui para o mercado de trabalho, nem se falava da inteligência emocional da forma que se fala agora. E mesmo depois, mesmo agora falando-se disso, eu acho que nunca recebi esse conselho da importância que é de compreender que o processo de aprendizagem não é só sobre
a empresa não é só sobre a função, é sobre as pessoas. E saber lidar com pessoas também requer um bocadinho olhar para esta questão da inteligência emocional e perceber da nossa parte como é que funciona para nós, para depois podermos perceber como é que funciona com os outros também. Boa, é verdade. Bem pensado nisso, né? Também não tinha nunca pensado assim, olhado por esse prisma, não. Tá boa, gostei. Arthur, muito obrigada. Foi mesmo um prazer enorme voltar a falar com o Arthur, porque aí está, eu sinto que depois de termos perdido um bocado este contacto profissional que tínhamos, foi bom revê-lo, foi muito bom falar consigo e mais uma vez aprender, porque eu sinto que eu estou sempre a aprender com o Arthur, por isso obrigada. Um sentimento recíproco, né? Te agradeço aí pelo convite, foi um prazer, né? Também, né, ter esse bate-bola aí com você a respeito desse tema, então acho que é tão rico, então acho que pertinente hoje. Muito obrigado, né, pelo convite, também foi um prazer, tá, da minha parte. Muito obrigada. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Collar at Work, que contou com a edição do Augusto Piscinini. Se gostam deste podcast, eu peço para que partilhem, subscrevam, avaliem e comentem. Até aos próximos episódios.